Bem, meus irmãos e minhas irmãs, muito boa noite. Que Jesus nos ampare, que os bons espíritos nos inspirem nesses instantes que vamos passar reunidos para dar continuidade aos nossos estudos de doutrina espírita. Hoje, para falar especificamente sobre condicionamentos para o bem, vamos então iniciar com a nossa prece, elevando então o nosso pensamento a Jesus, nosso Divino Mestre, trazendo em nossa tela mental a lembrança de um Jesus vivo, luminoso, envolvendo nossas mentes e os nossos corações. E assim, Senhor Jesus, mais uma vez nos encontramos aqui reunidos em Teu nome, rogando o amparo da espiritualidade amiga, a fim de que possam nos intuir, nos amparar nesses instantes que vamos passar estudando doutrina espírita, rogando que o nosso estudo, que o nosso encontro se transcorra num clima de muita paz e de muito entendimento, que assim seja, graças a Deus. Bem, vamos então iniciar o nosso estudo falando então sobre um tema importante da doutrina espírita, que trata sobre os condicionamentos para o bem. Allan Kardec, em o livro dos Espíritos, em o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos, comentando o capítulo evangélico Sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito, ele nos convida a refletir sobre as características do homem de bem. E ele fala, e ele nos ensina que o homem de bem é aquele que... e o homem de bem é aquele que nos ensina ele nos ensina em Homens de Bem que ser um homem de bem é cumprir os mandamentos da doutrina de Jesus, né? Ele fala que ser um homem de bem é aquele que não tem orgulho, que não tem egoísmo, que não tem inveja, que não tem imperfeições, é aquele que procura de alguma maneira, né, fazer cumprir a lei de justiça, de amor e de caridade. Então, vamos ver. Então, o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça e amor de caridade na sua mais alta pureza, né? Se ele interroga a sua consciência sobre os seus próprios atos, o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a sua consciência sobre os seus atos a si mesmo, pergunta se violou essa lei, se não praticou mal, se fez todo o mal que podia, né? Se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se ele fez a outro em tudo o que desejaria que ele fizesse. Outra característica do homem de bem é ele deposita em fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Sabe, né, que nada acontece no mundo sem a permissão de Deus, nada acontece o que Deus determina que aconteça, e submete então a sua vontade, a vontade de Deus, a todas as coisas. O homem de bem tem sempre fé no futuro, porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais, sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, todas as provas, todas as expiações são naturais e ele as aceita sem murmúrio. E ele finaliza dizendo que essas não são todas as características do homem de bem, mas indica as qualidades daquele que esteja no caminho de se tornar um homem de bem. Então veja, ser um homem de bem não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples, não é uma tarefa corriqueira, é um trabalho constante no dia a dia de se dedicar plenamente à nossa renovação moral, à nossa vinculação com Deus. Kardec nos fala das múltiplas experiências que cada um de nós tem com Deus. Em cada instante, em cada momento da nossa encarnação, nós temos experiências com Deus. Agora mesmo, todos nós estamos tendo experiências com Deus. Deus está nos oferecendo uma oportunidade, está nos oferecendo uma experiência, e nessa experiência, nessa oportunidade, Ele quer, de alguma forma,
nos ensinar alguma coisa. Ele quer um comportamento nosso, ele deseja um comportamento nosso em função das experiências que ele nos predispõe. E a questão fundamental é, será que nós prestamos atenção nesse chamamento divino? Será que nós prestamos atenção naquilo que ele nos pede, que ele nos convida a vivenciar? Ou será que nós nos fingimos de surdos? Nós somos surdos aos ensinamentos de Deus, às solicitações de Deus. Então, Jesus nos fala que muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Muitos são os chamados que Deus nos faz, muitos são os chamamentos diários que Deus nos oferece todos os dias, para que a gente possa ser melhor, para que a gente possa se aperfeiçoar, para que a gente possa atender aos princípios do homem de bem, trazendo-nos felicidade, alegria, paz, prosperidade, extremamente importantes para a nossa felicidade, para a felicidade das pessoas que estão ao nosso entorno, mas nem sempre nós somos capazes de atender, de entender, de ouvir, de prestar atenção nos ensinamentos, nas experiências, nos chamamentos que Deus nos faz. E nós seguimos outros chamamentos, nós seguimos outras perspectivas, nós seguimos outros impulsos. Mas os desafios que Kardec nos coloca nessa encarnação é o desafio de nos tornarmos espíritos superiores. E cada encarnação a gente tem que aproveitar na busca de se elevar, na busca de se tornar esse homem de bem. Mas é claro que numa única encarnação, numa única forma, é muito difícil a gente conseguir se tornar um homem de bem. Veja uma série de recomendações que Kardec oferece, vejamos aí uma série de detalhes, uma série de características muito difíceis de ser cumpridas, e que nós estamos distantes de seguir, e mesmo assim Kardec termina dizendo que, mesmo sendo muitas, essas não são todas as características do homem de bem. O homem de bem tem mais características que ele não lista aí, mas pelo menos ao se tentar seguir essas características, a gente entra no caminho de que leva ao homem de bem. Mas como é que a gente faz isso? Então, quando a gente olha diante desse capítulo do Evangelho, quando a gente olha adiante esses ensinamentos, a gente fica imaginando como é que faz, então, para que eu me transforme nesse homem de bem, para que eu seja esse homem de bem. E a orientação que Kardec nos ensina são os condicionamentos para o bem, atender à estratégia dos condicionamentos para o bem. E o que vem a ser condicionamentos para o bem? Então é o que nós vamos fazer essa noite, tentar entender quais são os condicionamentos para o bem, para que a gente possa aproveitar essa encarnação, aproveitar essa oportunidade que nos ofereceu nessa vida, nas várias oportunidades que Deus nos ofereceu essa vida, para que a gente construa em nós um pouco desses caracteres do homem de bem. Então vamos lá. Condicionamentos para o bem. Tudo começa, rezam as tradições filosóficas, que por volta de 1620, lá no século XVII, o filósofo René Descartes ele já estabelecia uma relação entre sensibilidade e motricidade. Ele dizia que toda sensibilidade leva a uma motricidade. E o que vem a ser exatamente isso? O que vem a ser isso que Descartes está dizendo? Descartes está dizendo que quando nós sofremos sensações, seja lá quais forem, elas refletem na nossa maneira de ser, na nossa postura física. Então, claro, que se a gente tem uma sensação de medo, os nossos olhos se arregalam, a gente se comprime no corpo, o corpo fica todo ele comprimido, a gente fica meio que escondido, a gente quer se esconder ou a gente quer fugir, mas fisicamente fica claro em nós as características de pavor, as características de amedrontamento em função da sensação de medo. Dá vontade de gritar, a gente se assusta, a gente arregala os olhos, isso é natural para quem sente o medo.
Posicionamento contrário, quando a sensação é de alegria, quando a sensação é de felicidade, é de contentamento. Então o sorriso se abre ao rosto, né? Os braços se abrem, toda a postura de defesa desaparece e a postura de interação, de abertura, ela acaba se estabelecendo porque o indivíduo tem uma outra sensação. Então as sensações, elas ficam visíveis na nossa postura, no nosso rosto, se a gente está depressivo, se a gente está triste, se a gente está alegre, se a gente tem medo, né? Se a gente está preocupado. Então todas as características de sensibilidade, de sensação, têm uma relação direta com a nossa motricidade, ou seja, com as características de postura, com as nossas características físicas, né? Então, voltando lá. Descartes, então, o célebre filósofo francês, vai estabelecer, então, uma relação entre sensibilidade e motricidade. Basta a gente sentir algo para que alguma coisa mude na nossa postura, na nossa condição física, né? Então, Descartes estabelece essa relação e ele deu um nome para essa relação. Essa coisa de a gente sente e ao mesmo tempo a gente tem uma mudança postural, e isso é inconsciente, a gente não percebe que está fazendo isso. Às vezes a gente pode querer disfarçar uma alegria, a gente pode querer disfarçar uma irritação, a gente pode querer disfarçar que está apaixonado, disfarçar as nossas sensações, mas de alguma forma um bom observador pesca na nossa postura, nos elementos da nossa fisiologia, da nossa estrutura física, modificações em função dessa sensibilidade. Então essa relação entre sentir e se comportar de alguma maneira recebeu o nome de reflexo. Né? Toda vez, então, que nós, por conta de uma sensação, por conta de uma sensibilidade, nós mudamos o comportamento, nós alteramos a nossa postura, então nós sofremos a ação de um reflexo. Mais tarde, a gente vai ver, mais tarde, né, com a continuidade, né, Descartes no século XVII, agora já no século XX, nós vamos ver os estudos de um fisiologista russo chamado Pavlov, né? O nome dele é Ivan Pavlov. Pavlov vai então estudar os reflexos e lembrando, o que são mesmo os reflexos? Né? O que a gente estava falando sobre os reflexos? O reflexo é toda a relação existente entre o sentir e o agir, o sentir e o se comportar, o sentir, o ter a sensação e ter uma mudança na nossa motricidade, se comportar, ter uma postura diferenciada, coerente com esse tipo de sensação, né? A gente pode até tentar disfarçar, mas não consegue. Então essa relação entre sentir e se comportar chama-se reflexo. E os estudos nessa direção passaram a ser observados também por esse cientista, né, esse fisiologista russo, chamado Ivan Pavlov, que estudou os reflexos, essa relação entre sensação e comportamento, e ele observou duas características. Ele observou que existem, então, reflexos, ou seja, a relação de sentir e se comportar, que são incondicionados, e reflexos, de novo, essa relação entre sentir e se comportar, que são condicionados. Muito bem. Então, existem os incondicionados e existem os reflexos condicionados. O que são os reflexos incondicionados? São aqueles reflexos, são aquelas relações que são estabelecidas entre sentir e se comportar que não foi aprendido, né? Não foi nos ensinado, a gente não aprendeu a ter essas relações, a ter esses reflexos nessa vida. Nós nascemos com ela, são reflexos que são próprios
de toda criatura, todo ser humano, treinado ou não, que foi ensinado ou não, e ele apresenta essas relações. Então nós temos a sensação de fome, e a gente pega as coisas e leva à boca. Não precisa ensinar para uma criança, quando nasce, a mamar. Ela nasce com o reflexo de mamar, ela tem a sensação de fome e ela procura o peito para mamar. A criança também não precisa aprender que quando sente frio tem que se abrigar. Né? Ela sente frio, ela já se protege com os braços. A pessoa que sente frio treme. É interessante porque tremer, né, agita o corpo, agita as moléculas, né? É uma agitação. Quando a gente treme, a temperatura aumenta, né? Quando a gente sacode uma mão na outra, esfrega uma mão na outra, a gente está aumentando a temperatura. A temperatura tem a ver com a agitação térmica. Quanto maior é a agitação térmica, maior a temperatura. Então as pessoas que tremem tendem a aquecer, a aumentar a sua temperatura. Então você está frio, existe um reflexo de tremer. A gente não precisa aprender física e nem biologia para saber disso, porque não precisa saber disso para se comportar assim. A gente nasce com um determinado software, com um determinado programa cerebral que faz com que a gente haja assim. A gente sente frio, a gente treme, como uma tentativa natural do nosso próprio organismo de se proteger ou de se... Né? A gente tem um vírus, falando, né, em época de vírus, a gente tem um vírus, fica doente, o que a gente faz? A gente espirra, a gente tosse. O que é o tossir? O que é o espirrar? É uma reação, é um reflexo normal do organismo expulsando o vírus. É isso? Então perceba que, na verdade, a gente tem, sob determinadas sensações, a gente tem determinados reflexos. A gente tem determinadas respostas, determinados comportamentos. Mas esses comportamentos, eles podem ser incondicionados. E o que são os incondicionados? São aqueles que nós nascemos com eles, são próprios dele. Desde que a gente nasce, a gente já nasce com essas características. E esses reflexos são observados tanto no ser humano quanto nos animais. A gente percebe a existência desses reflexos incondicionados. A gente tem fome, a gente quer comer. Quando a gente olha uma comida gostosa, uma comida saborosa, uma comida que a gente gosta, uma comida que a gente tem prazer em comer, basta a gente ver a comida, ou basta alguém falar da comida pra gente encher a nossa boca de saliva, né? A salivação é como se o corpo prepara, é como se a saliva fosse produzida pelo corpo para preparar a digestão do alimento que vai se comer. Veja, eu só pensei na comida, eu não estou vendo a comida muitas das vezes, eu só pensei nela, mas o corpo já produziu esse reflexo, esse comportamento, essa resposta a determinado pensamento. Meu pai contava que aqui em Guaratinguetá, nós temos aqui um coreto ali na praça, ele falava, hoje o coreto é muito mais, digamos assim, ele é muito mais de enfeite, né, do que propriamente algo útil, mas antigamente você tinha o coreto na cidade, que servia para os finais de semana, de bandas, de pequenas músicas, de pequenas apresentações de bandas serem feitas ali. E meu pai dizia que os amigos, né, que os colegas, ele, mas a criançada, iam muitas das vezes assistir essas apresentações, mas a criançada mais criança, né, mais nova, mais jovem, era muito comum ir lá levar limão com faca, cortavam o limão e ficavam espremendo o limão na boca, na frente do pessoal que tocava instrumentos de sopro, né, porque não conseguiam tocar. Porque quando viam esse tipo de coisa, a reação natural era que a boca enchesse de saliva, e como enchia de saliva, os tocadores de corneta, de pistão, enfim, de tuba e aquela coisa toda não conseguiam tocar porque a boca estava cheia ali de saliva. Então, o que são reflexos incondicionados? O que são reflexos incondicionados? São reflexos, portanto, que a gente nasce com eles e está predisposto a eles, já é determinado assim. Né? Um último exemplo, você pega, por exemplo,
zebra. Você pega uma zebra que nunca viu um leão. Nunca viu um leão. Ela nasceu num zoológico e ela nunca viu um leão. Mas se você borrifar o cheiro de leão na cela dela, na jaula dela, ela fica maluca, nervosa, irritada. Ela não existe um motivo porque ela nem sabe, mas ela já tem um preparo biológico para sentir aquele cheiro e fugir, correr, porque aquilo representa perigo. Então isso essa sensação de medo, de desespero, que nem sabe o que é, que nem viu nada, mas o cheiro desencadeou, é porque as gerações antigas de zebra que sobreviveram e sobreviveram aos ataques de leões, porque conseguiam prever o leão antes mesmo de vê-lo, bastava sentir o cheiro do perigo aproximando para fugir, e fazia com que elas sobrevivessem. Aquelas que não tinham essa habilidade, a zebra que não desenvolveu essa habilidade de sentir o cheiro e de perceber a presença do perigo pelo cheiro, elas acabavam morrendo porque eram atacadas pelos leões e morriam. E, portanto, não tinham tempo de se reproduzir. E não tendo tempo de se reproduzir, não passavam geneticamente essa informação, essa capacidade, essa característica. Portanto, esse reflexo incondicionado que as zebras hoje nascem dotadas, tornam essas zebras mais adaptadas ao meio. Então elas sobrevivem com mais facilidade, porque não precisam nem ver o leão para sentir a vontade, para ter o reflexo de fugir. Basta que ela sinta o cheiro para que ela fuja, dando aí um tempo maior para que ela possa se livrar do perigo. Então esses são os chamados reflexos incondicionados. Nós nascemos com ele pronto para a gente. Mas o Pavlov, ele nos fala da existência de reflexos que são condicionados. E o que são os reflexos condicionados? Os reflexos condicionados são aqueles que são estabelecidos através de determinadas condições. Veja que o outro, o incondicionado, é incondicionado, não condicionado. Não é treinado, ele não é ensinado. O condicionado, sim. Ele é condicionado, ele é treinado sobre determinadas questões. Então a gente vive determinadas condições e essas condições fazem com que exista um pareamento entre a coisa e o nosso comportamento. E a gente aprende a se comportar de um jeito diante daquela situação. E quando isso se repete, basta que a lembrança daquilo se estabeleça para que a gente sinta e reaja a todo o processo. Veja, eu sou uma pessoa que eu já vi ou eu já senti, alguém já sentiu, já teve uma martelada no dedo e sabe que uma martelada no dedo dói. Provavelmente, se eu disser para vocês aqui, ó, pegue o dedo, coloque o dedo numa bigorna, pegue um martelo bem pesado e dê uma cacetada. Tá doendo agora. Mas é uma dor que não é verdadeira, porque a gente não tá batendo na cabeça. Mas é uma sensação ruim de lembrar de que isso existe. Isso está muito relacionado com as sensações de ansiedade que o mundo hoje vive. Às vezes, só de pensar que podem acontecer algumas coisas, nossa, se tal coisa acontecer, então vai isso, vai aquilo, vai não sei o quê, e a gente vai imaginando problemas, e ao imaginar o problema, o nosso corpo começa a ter reações de aceleramento cardíaco, sensação de que o ar está faltando, desejo de fugir, de sair, de andar, de inquietude. Né? Então, muito relacionado com os chamados reflexos condicionados. Né? Ou seja, nós vamos nos condicionando a determinados tipos de comportamento. Nós vamos agindo assim. Né? Vamos ver aqui um exemplo de um reflexo condicionado, né? Então você tem aqui um exemplo, né? Você tem aqui um exemplo do reflexo condicionado. Então, nós temos aqui um cachorro que quando vê comida, ele saliva. Esse tipo de comportamento, gente, ele é um reflexo incondicionado. Né? Ele é um reflexo incondicionado. Por quê? Porque a comida ela acaba sendo um estímulo incondicionado
E a salivação, a mesma coisa. Olha aqui, ó. É instintivo. Ele vê a comida, ele começa a salivar. Por quê? Porque o corpo prepara o sistema digestório para poder digerir a comida. Então, sem o cachorro pensar nisso, desejar isso, basta ele olhar para a comida e o próprio organismo já tem um comportamento que faz ele preparar-se para a digestão da própria comida. Tá certo? Então, isso é um estímulo incondicionado. Né? A comida passa a ser um estímulo incondicionado que gera uma sensação no cachorro, e essa sensação no cachorro faz com que ele tenha uma motricidade, um comportamento. Esse comportamento é salivação. Essa relação entre sensação e comportamento é reflexo. Esse reflexo é incondicionado. E é incondicionado por quê? Porque é natural. O cachorro não precisa aprender. Isso nasce com ele. Todo cachorro, independente de ser treinado ou não, ele recebeu, ele viu a comida, ele viu carne, ele começa a salivar. Isso é um reflexo incondicionado. Muito bem. O Pavlov vai fazer uma experiência. Ele percebe o seguinte: quando eu pego uma campainha, né, um sino, e toco, o cachorro, isso é um estímulo neutro, isso é um estímulo que não provoca nenhum reflexo incondicionado no cachorro. Então eu toco um sino, o cachorro nem tchum. Para ele não faz diferença ouvir aquele som. Ele tem um comportamento neutro. Aquilo não altera o comportamento do cachorro, o simples fato dele usar uma sineta, né? Por outro lado, o Pavlov percebeu o quê? Que se ele pegar durante a salivação, durante a amostra de um estímulo condicionado, surge um reflexo diante de um estímulo incondicionado, que é a comida, aparece um estímulo, um comportamento incondicionado, né? Um reflexo incondicionado, que é ele salivar. Se junto com isso você toca a campainha, a sineta, que não tem significado nenhum, e faz isso durante muito tempo, treina isso, condiciona o cachorro, coloca o cachorro sobre essa condição por um longo tempo. Então perceba, o cachorro ele começa a salivar porque vê comida. Mas junto com isso, você toca a sineta que não provoca nada. E faz isso por um longo tempo. Até que a gente se acostuma com aquela condição. Quando isso acontece, o que o Pavlov percebeu? O Pavlov percebeu que, depois de um certo tempo, não precisa mais ter a comida. Basta que você toque a sineta para que o cachorro salive. Né? O cachorro vai salivar. Então, esse é um reflexo condicionado. Né? Ou seja, a sineta não provocava nenhum tipo de comportamento do cachorro. Quando você treinou o surgimento de um reflexo diante do estímulo neutro sineta, sob determinadas condições, você treinou um certo condicionamento. Então, é todo cachorro que eu vou pegar um sino e vou tocar ele vai salivar? Não. Só aquele cachorro que passou pelo condicionamento. Só o cachorro que passou por esse treino. Se ele passou por esse treino, ele vai ser condicionado. Então, os adestramentos animais funcionam assim. Então, o Pavlov, ele fez uma experiência de treinar cavalos a calcular raiz quadrada. Então ele fazia esse treino, né? Ele treinava os animais, ele apresentava os símbolos, né? Então ele apresentava lá o símbolo da raiz quadrada de 4, né? Fazia o símbolo da raiz, o 4 dentro, e a resposta é, qual a raiz quadrada de 4? 2. Então o cavalo devia bater a pata 2 vezes. Então ele treinava o cavalo sob situações de condicionamento, para que toda vez que o cavalo visse aquele símbolo, ele lembrasse que se ele batesse a pata 2 vezes, ele ganhava uma maçã, ele ganhava lá um presente, um prêmio, uma premiação. Então, para ter aquela premiação, o cavalo fazia aquele tipo de comportamento. Ele agia diante disso quando vinha um determinado estímulo. Então, esse é
o condicionamento, né? Então, perceba que durante muito tempo os condicionamentos então foram utilizados para se entender, para se aprender um pouco sobre como é que era o comportamento dos animais. Até que vai aparecer dois grandes pesquisadores, um chamado Burrus F. Skinner e um chamado Watson, né? Então, o Watson e o Skinner, o Watson e o Skinner, eles são estudiosos do condicionamento para a aprendizagem e inauguraram uma área da psicologia pedagógica, vamos dizer assim, chamado behaviorismo, né? Então, o Skinner, ele criava determinadas estratégias pedagógicas de condicionamento para o processo de aprendizagem. Então, todos nós sabemos como é que é. A gente vai para a sala de aula, o professor ensina um conteúdo novo e faz exercício, né? Ensina, ele dá um estímulo, mas a gente não aprende. E aí o que ele faz? Ele condiciona, ele faz exercício, a gente repete, erra, repete, erra, repete, erra, repete, erra, repete, até que a gente acerta. E depois que a gente acerta por um número de vezes, para de resolver os exercícios, porque agora ficou condicionado àquela aprendizagem. Basta a gente ser perguntado sobre isso, basta aparecer aquele estímulo para que a gente apresente aquela resposta, para que a gente tenha aquele comportamento, né? Então, muito da pedagogia vai ser construída, né, muito de algumas estratégias chamadas estratégias behavioristas, vão ser utilizadas inspiradas por Burrus Skinner. E até hoje, muitas das coisas ainda de aprendizagem são ligadas pelo Skinner. Eu coloquei aqui no slide a figura aqui de um burro, né? Isso foi uma piada que foi feita com o Skinner, né? Porque o Skinner, apesar de um gênio, né? Apesar de um grande estudioso, de uma grande mente, trouxe grandes contribuições para se entender o comportamento humano, muito utilizado na pedagogia, em especial a pedagogia de crianças com determinadas necessidades especiais. As ideias behavioristas ainda são muito aplicadas. O nome dele é Burrus Skinner, né? E aí algumas pessoas então fazem piadas dizendo que a pedagogia dele queria, né, como os estudos de condicionamento tinham muito a ver com animais, queria se dizer que o Skinner queria aproximar o ser humano de animais. Então é claro que a aprendizagem, então muitas críticas são feitas ao Skinner, e muito do Skinner hoje, apesar de ser estudado nas faculdades de pedagogia, nas faculdades de licenciatura e tudo mais, né, de formação de professores, os métodos skinnerianos são muito pouco utilizados ou são muito poucos, acho que é muito utilizado ainda, né? Porque ele é a base da educação tradicional ainda, né? Aqueles que aplaudem a educação tradicional, né? Que é basicamente o aluno vê o professor expor, depois faz exercícios iguais, repetindo sempre, até fazer a prova para ser aprovado ou não. Esse é muito baseado no modelo skinneriano de ensino, né? Muito baseado na ideia de que ensinar é mudar o comportamento das pessoas, ou seja, as pessoas podem fazer o que você quiser desde que você as treine, desde que você as condicione. Muito bem. Entretanto, é claro que existem outras correntes, né, as correntes humanistas, outras correntes pedagógicas, que vão dizer que o ser humano é muito mais do que condicionamento, ele tem que ter pensamento crítico, ele tem que ter pensamento criativo, ele tem que ter pensamento... Então é claro que não existe só uma memória, uma área do ser humano a ser desenvolvida, que é essa área de compreensão, de entendimento, de repetição, que o Skinner resolveu. É preciso que o indivíduo também tenha outras áreas da sua estrutura de conhecimento, da sua estrutura intelectual a serem desenvolvidas, como a criatividade, como a percepção crítica, que nem sempre
essa visão skinneriana oferece. Então a pedagogia tem lá os seus limites. Mas apesar da psicologia mais moderna, né, que superou a comportamentalista, ela não diz que a comportamentalista é melhor que uma ou é pior que outra, ou que não funciona. Muito pelo contrário. Muitos de nós aqui, nós somos frutos de uma aprendizagem baseado numa perspectiva skinneriana, behaviorista, e nós conseguimos construir todo o conhecimento que essa sociedade hoje tem com base numa educação behaviorista, com base numa educação baseada no condicionamento. Então ela funciona. Ela pode não ser tão eficiente e por isso existem teorias pedagógicas mais modernas que chamam a atenção para o desenvolvimento de habilidades e competências criativas, críticas e uma série de coisas. Mas mostra como a teoria do condicionamento funciona. Né? Então, ao lado do Skinner, né? Então tem uma frase do Skinner importante, olha, todo comportamento começa inconsciente, ele começa inconsciente e se torna consciente quando você avalia as condições em que ocorreu e depois consegue falar sobre ele. Né? Então, ou seja, o condicionamento ele nasce numa perspectiva inconsciente, porque ele nasce de um reflexo incondicionado, e depois você trabalha esse incondicionado e altera ou melhora esse incondicionado para situações de condicionamento, e aquilo melhora as suas condições ou ajusta o seu melhor comportamento sob determinados estímulos. Então, determinadas as coisas acontecem na vida e você tem um determinado comportamento. Esse comportamento é correto? Esse comportamento é esperado? Esse comportamento é desejado? Ok, então mantém. Eu tenho um comportamento diante de um determinado estímulo. Esse comportamento é inadequado, ele não é bom, ele precisa ser substituído. Então eu vou passar por sessões de condicionamento, né, de retrabalho dessa situação para que diante do mesmo estímulo o meu comportamento não seja mais aquele, mas seja outro que eu perceba que é necessário que eu tenha. Eu modifique isso. Né? Então, esse aqui então, né, nós temos aqui os estudos do outro, me fugiu o nome dele, do Watson, sobre psicologia de condicionamento. Então ele vai dizer o seguinte, olha, sob efeito de ruído alto, as pessoas tendem a ter um comportamento parecido com medo. Mas as pessoas... Olha, pega essa criança aqui, por exemplo. O Watson fez uma experiência com a criança, com uma criança de 6 meses de vida, né? Naquela época não tinha muito critérios de... Né, no início do século XX não tinha muito critérios de ética, aquela coisa toda. Ele era uma criança de 6 meses e colocaram com bichos. Então colocaram com rato, com gato, com coelho, né? E mostrou-se que as crianças não tinham medo do bicho. Então mostrou que a criança não tinha medo. Ela olhava esses bichos e não tinha medo desses bichos. Ao ver o bicho, ao interagir com o bicho, ela não apresentava reações de medo do bicho. Muito bem. E aí o que o Watson fez? O Watson percebeu que as crianças tinham reação de medo quando você fazia um barulho muito alto. Então um barulho muito alto provocava medo nas crianças. Mas quando você botava os bichos com as crianças, não tinha medo. Entretanto, o Watson fez o seguinte, ele pegou um rato que a criança não tinha medo, que normalmente os adultos acabam tendo, né? Porque veja, gente, o que chamou a atenção do Watson? Tem muitos adultos que têm ojeriza de rato. Vê um rato, né? Barata, né? Barata não tem... Como é que se pode ter medo de uma barata? Um bichinho pequenininho, né? Um bichinho, né? Que não pode fazer nada para você, não pode te atacar, não pode nada. Basta você dirigir o pé na direção dele, que se você pisar ele morre, né? Quer dizer, não tem esse problema. Então, mas na verdade a gente tem medo. Então é um medo chamado inexplicável, né? Um rato, né? Enfim, o rato, dependendo do tamanho, pode até ser que dê medo na gente, porque ele tende a atacar, aquela coisa, um rato pequeno e tal.
não tende a ter medo. Então, e ele botou na criança, e a criança não teve medo. Mas depois que a criança cresce, fica adulta, passa a ter medo de rato. Como é que é isso? Né? Então, o que ele fez? Ele teve uma hipótese, ele testou o seguinte, ele percebeu que de sons muito altos, a criança normalmente expressa a motricidade, o comportamento de medo. Então, o que ele fez? Só com o rato não dava medo. Mas aí ele colocou o rato e juntou com sons altos. Ele pegava um martelo e batia contra uma bigorna e fazia um som chato, um som irritante, que provocava medo nas crianças, e ele mostrava o rato para a criança. Depois de um certo tempo fazendo isso, bastava que a criança visse o rato para que a criança apresentasse medo. Então o problema não era o medo do rato, mas as condições mediante as quais o rato foi apresentado à criança que criou a sensação de medo. Né? Então, foi isso que o Watson chegou à conclusão. Né? Então, o Skinner ele coloca uma frase muito importante, que aliás tem um impacto tão importante para os dias de hoje. Eu gostaria que todos... Eu deixei esse slide aqui para que a gente pudesse pensar um pouco sobre isso. Né? Ele diz assim, a ciência é uma disposição de aceitar os fatos, mesmo quando eles são opostos aos nossos desejos. Né? Às vezes a gente não gosta muito do que a ciência está dizendo. Às vezes a gente quer que as coisas sejam diferentes. Mas a ciência mostra que é assim que as coisas funcionam, que as coisas são desse jeito e contrariam os nossos interesses, contrariam as nossas vontades, mas é assim que ela explica. Né? Isso pode ser aplicado por uma série de coisas. Então, o Skinner está dizendo aqui e é uma realidade. Então, às vezes, a gente quer admitir, quer achar que existem animais que já provocam medo e nós nascemos com esse medo. E nós nascemos com essa característica. Mas não é assim. Né? Muitos dos nossos medos, muitos dos nossos comportamentos, muitas das nossas características são aprendidos. E desde muito pequeno a gente ouve. Então a gente pode não ter medo de chuva, mas quando a gente vê a nossa mãe, o nosso pai, as pessoas à nossa volta, as pessoas que nos protegem, com o pavor da chuva caindo, com o desespero, criando tudo aquilo, então a gente associa essa situação com a chuva e passa a desenvolver o medo da chuva, mostrando então que determinados comportamentos que a gente apresenta, elas não são inatas, elas são aprendidas por determinados processos de condicionamento. Né? Então, nós temos aqui o que tem isso a ver com o espírito? Nós estamos no condicionamento para o bem. Então, nós nos lembramos agora do pensamento de Jesus, né? O mestre Nazareno que vem nos dizer o seguinte, onde estão teus acusadores? Eu não te condeno, vá e não peques mais, para que não te ocorra coisa pior. Então, essa fase de Jesus mostra que ele conhecia a teoria dos condicionamentos. Né? Ele está dizendo o quê? Muitas das vezes, quando a gente age de determinadas formas, nós nos condicionamos a determinadas coisas. E a gente, então, diante de determinados estímulos, a gente apresenta uma determinada resposta. Então, cada encarnação nossa, cada oportunidade reencarnatória é uma oportunidade que a gente tem de vivenciar experiências e cada uma dessas experiências condiciona determinados hábitos em nós. Nós nos habituamos a determinadas coisas. Então, diante de determinadas circunstâncias, a gente aprende a ser violento, a gente aprende... Então, no materialismo em que a gente vive, o mundo em que a gente vive, o mundo materialista, o mundo orgulhoso, o mundo egoísta, o mundo invejoso, cada um por si, né, e Deus por todos, cada um cuida de si, cada um pensa em você, cada um preocupado com as suas satisfações, com os seus desejos, nós buscamos intensamente isso, e a gente vai condicionando isso. Então a gente quer ser feliz, mas a gente busca a felicidade nas questões materiais, porque a gente confunde felicidade com alegria, com euforia.
Enquanto que euforia é um condicionamento material. Então o que me causa euforia? Eu beber demais, eu comer demais, eu viver sobre músicas agitadas, né? Às vezes tomo até drogas para aumentar essas sensações, mas logo depois que passa os efeitos dessas sensações, passa tudo, porque a alegria, felicidade é uma característica do espírito e não do condicionamento fisiológico do corpo. Né? Então, eu posso estar doente. Eu me lembro de uma vez, eu estava com uma virose e tudo mais, fui ao médico, o médico então mandou, né, que a enfermeira me aplicasse uma dose de açúcar, né, glicose na veia. E ela não entendeu exatamente o que o médico mandou e aplicou uma injeção rápida na minha veia, e não botou no soro, né? Ela botou direto. Mas na hora, de um lado uma prostração, uma vontade de ficar deitado, uma vontade de ficar quieto, uma vontade de não fazer nada, uma preguiça por conta da virose que tinha me abatido. Logo depois me deu uma agitação, uma vontade de correr, eu acho que eu estava pronto para correr 40 quilômetros. O doutor ainda falou assim, mas o que você fez? Eu apliquei glicose, mas que jeito? Na injeção, não, mas era no soro, devagarzinho, né? Mas não, ela aplicou de uma vez só, então aquilo me deu euforia, né? Então é uma sensação fisiológica, uma sensação física. A hora que passasse, acabava a euforia. E muitas pessoas confundem isso, né? Confundem a euforia com felicidade. E passam a vida se condicionando a isso. E quando chega no mundo dos espíritos, né? Quando chega no mundo dos espíritos, não acha condições que alimentem corpo, porque não tem mais corpo. E aí vivem infelizes no mundo espiritual, passam mal no mundo espiritual, descrevem os umbrais, as regiões infernais no mundo dos espíritos. Mas Deus não cria infernos, Deus não cria os umbrais são criados pela criação humana desencarnada, que necessita de determinados estímulos materiais, que se apegaram, que se condicionaram a estímulos materiais, e que continuam necessitando disso de lá, e como não tem, sofrem. Né? Então, ou seja, a cada encarnação, a gente tem a oportunidade de condicionar virtudes e condicionar defeitos. E na próxima encarnação, essas virtudes e esses defeitos que a gente condicionou, elas vão aparecer como reflexos incondicionados. Nós vamos naturalmente apresentar comportamentos agressivos, comportamentos arrogantes, comportamentos intolerantes, ou ao contrário, comportamentos complacentes, comportamentos benevolentes, pacientes, tolerantes, dependendo das vidas pregressas que tivemos. Se tivemos vidas que condicionaram hábitos de orgulho, de vaidade, se vamos acumulando em nossas vidas atitudes de orgulho, de egoísmo, vamos nos acostumando a agir assim, vamos agir assim nas próximas vidas. Já vamos encarnar assim, já vamos ser bebês assim, já vamos ser crianças assim. E a gente já observa desde muito pequeno, nas pequenas personalidades, as tendências que as crianças trazem, os atavismos que as crianças trazem, tanto em termos de defeitos quanto em termos de virtudes, determinadas facilidades, determinados atavismos que a criança traz de vidas passadas. Né? Então, em cada encarnação, o espírito condiciona virtudes, defeitos que na próxima vida se manifestam como reflexos incondicionados. Foram condicionados numa vida anterior, foram acostumados numa vida anterior, e várias vidas agindo dessa maneira foram se transformando em reflexos incondicionados para a próxima vida, que naturalmente a gente se comporta de determinada forma, de determinado jeito. Né? Então, ou seja, é preciso que a gente modifique a nossa estratégia. Então, lembremos novamente de Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 43 a 48, diz assim, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, e os caluniam, para que vos tornem filhos de vosso Pai que está nos céus, porque ele fez nascer o seu sol sobre os bons e maus,
e faz chover sobre os justos e os injustos. Pois se amardes aos que amam, que recompensa tereis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazei demais nisso? Não fazem os gentios assim também? Sede vós, pois, perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então Jesus está dizendo a necessidade da gente trocar de condicionamento. Nós trazemos condicionamentos do passado. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o seu inimigo. Se alguém lhe faz uma ofensa, responde na mesma intensidade. Se alguém lhe bate, bata também. Né? Isso é o que a gente ouve dos condicionamentos materialistas. É isso que a gente ouve no materialismo da vida que a gente recebe. Entretanto, quando a gente vai ouvir Jesus, a gente ouve o contrário. Ouviste o que foi dito: ama o teu próximo e odeia o seu inimigo. Mas não faz todo mundo assim, você é diferente. Mude esse comportamento, altere esse comportamento. Mas é difícil, Senhor, é difícil, porque nós estamos condicionados. Nós trazemos incondicionalmente essa tendência negativa de várias encarnações agindo com orgulho, com egoísmo, com inveja, com imperfeição. Né? Nós buscamos não a felicidade, nós não buscamos a alegria, nós buscamos a satisfação no apego às questões materiais, na devassidão, a relação sexual. Muitas das vezes, a relação sexual nos traz prazer, nos traz satisfação, então eu vou me entregar às relações sexuais, e eu faço isso 1, 2, 3, 4, mas se não tiver amor por detrás disso, a relação sexual não faz nenhum sentido, ela tem um significado naquele momento, do prazer, e depois ela desaparece como nada, porque o que sustenta, o que faz falta, era a questão espiritual. Então, crianças e pessoas bem mais idosas, cuja estrutura sexual ainda ou já não faz mais sentido, ainda precisam do amor, apesar de o sexo fazer parte de uma época da vida, por uma fase da vida, mas em determinadas épocas, e todas elas, o que faz parte da vida, inclusive depois dela, é a necessidade do amor. Então nós temos que aprender a desenvolver essa estrutura. Não importa se nos amam, não importa se gostam da gente, não importa se tem carinho ou não pela gente, o que importa é a gente gostar das pessoas, é a gente se importar com as pessoas, é a gente condicionar na gente o ato de amor. Porque quando o ato de amor estiver condicionado, amaremos como um processo natural, um processo incondicionado. O amor aparecerá na gente como um reflexo incondicionado, como apareceu em Jesus. Nós nos lembramos da passagem de Jesus que diz assim: quando lhe bateres a face direita, oferece a outra. E a gente fica se perguntando, mas que lógica é essa? Porque se lhe baterem com a face direita e você oferecer a face para ser batida, dependendo com a intensidade que bate, você não tem nem condição de oferecer a outra, porque da primeira que bateu você já caiu. Então como é que Jesus prega a covardia? Lhe batem a face e você não se protege? Lhe batem a face e você se acovarda? Então o que significa isso? Jesus está dizendo o seguinte: quando lhe baterem a face direita, qual é a nossa tendência incondicionada? Quando lhe baterem a face, quando me batem a face, eu retribuo na mesma moeda. Se me dão um tapa, eu lhe dou um soco. Se me dão um soco, eu pego um pedaço de pau para lhe dar uma cacetada. Ou seja, eu respondo no mesmo nível ou no nível superior à agressão, numa violência, numa atitude covarde. Muitas das vezes eu não tenho condição física de bater, então eu apanho, aguardo o momento mais propício para fazer a minha vingança de maneira escondida, de maneira velada, de maneira covarde, tomar uma atitude sem que o indivíduo possa se defender. Então perceba que Jesus nos fala disso, mas ele nos fala para a gente mostrar a outra face. Mostrar a outra face não é mostrar a outra face para apanhar, é mostrar a outra face do comportamento. Se alguém lhe ofende, se alguém lhe faz mal, se alguém lhe traz alguma coisa, não faça o mal também. Porque se a pessoa fez o mal fica com ela, o mal estará nela, o mal
corcomerá suas estruturas espirituais, vai acontecer coisas de consequência natural para si. Não precisa ser com ela. Às vezes a gente se chateia porque está andando na rua e uma pessoa não nos cumprimenta. E a gente fica chateado e fala assim, puxa, mas a pessoa não me cumprimentou, mas ela pode não ter visto. Ah, ela me viu sim, pode ser até que tenha visto. Agora, pode ser até que tenha visto, mas pode ser que não tenha visto, pode ser que esteja com problema, pode ser que tenha dificuldades, pode ser que esteja passando por outros problemas, e diante dos problemas que as pessoas passam, elas podem não ver, elas podem não enxergar, elas podem não perceber. Né? Muitas coisas efetivamente podem acontecer, mas a questão não é essa, a questão é se a pessoa nos passa, e pode até ser que passou sem nos percebendo e evitando nos perceber, mas fez isso, se fez isso, é um problema com ela, não é conosco. E por que a gente fica chateado? E por que a gente fica triste? Por que a gente se exaspera? E por que isso faz tão mal? Porque a gente tem os reflexos incondicionados do orgulho, do egoísmo, da inveja, a gente quer ser visto, a gente quer ser endeusado, a gente quer ser aplaudido. A gente tem que desenvolver em nós a humildade, a busca dos valores espirituais mais importantes. Então a pergunta fundamental é, lembrando lá o Skinner, se diante de um determinado estímulo da vida nós nos comportamos de um determinado jeito e esse jeito é bom, mantenhamos. Mas se diante de determinados estímulos da vida o nosso comportamento é contrário àquilo que é bom, então mudemos. Então busquemos condicionar outros hábitos no lugar do hábito que a gente não quer que fique. Aí vem então a necessidade do condicionamento para o bem. Se queremos ser homens de bem e não somos, se queremos cumprir as determinações do homem de bem, que está colocado nos caracteres do Evangelho segundo o Espiritismo e não somos, é preciso que vinculemos a nossa prática de vida na busca do condicionamento constante no desenvolvimento dessas condições, desse comportamento. E é por isso, que Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, nos ensina que a educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. E a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Então, ou seja, precisamos nos educar. Se nós quando olhamos naquela passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, e vemos lá os caracteres do homem de bem, e vemos que nós não temos aqueles caracteres. Se a gente se ofende, se a gente se chateia, se a gente tem posturas egoístas, orgulhosas, invejosas, se nos falta humildade porque a gente é muito orgulhoso, a gente é muito vaidoso, se tudo isso é muito forte na nossa estrutura, se nós valorizamos mais uns do que outros, e se a gente percebe que valorizar algumas pessoas ao invés de outras não tem feito bem a nossa vida, porque Jesus também dizia, os condicionamentos têm a ver com a nossa vida, com as pessoas que a gente traz na nossa vida. Se a gente come demais e precisa fazer dieta, não adianta frequentar a pizzaria. Se a gente bebe demais e precisa parar de beber, não pode frequentar o bar. Se a gente tem determinadas atitudes de violência, a gente não pode frequentar as lutas ou assinar os programas de luta livre para ficar vendo, sendo estimulado pelas agressões e tudo mais. Então, ou seja, a gente tem que buscar se afastar dos estímulos negativos para que esses estímulos que são incondicionados, que vão incondicionalmente promover uma resposta natural, nossa, se eu estou precisando fazer dieta e vou numa pizzaria, ao ver uma pizza, ao ver ali a pizza à minha disposição, ao sentir o cheiro dela, eu vou esquecer da dieta, eu vou resistir à dieta, eu vou querer, o comportamento natural de avançar na pizza vai acontecer naturalmente. Então, o primeiro passo é diminuir o efeito dessa perspectiva em mim. Né? Então, me afastar, me diga com quem tu andas
e eu te direi quem és. Então eu escolho as minhas companhias, eu me vinculo com aquelas pessoas que têm os hábitos melhores, que têm os comportamentos melhores. Então eu leio os textos que sempre incentivam a bons exemplos, eu assisto os filmes que incentivam bons pensamentos. Se eu não estou muito otimista, assisto filmes otimistas. Se eu não estou muito alegre, eu leio livros alegres. Se eu quero ser bom, ser humilde, eu convivo com pessoas boas e com pessoas humildes. Ou seja, eu começo a me aproximar de determinados comportamentos que são aqueles desejáveis, tentando colocar para trás todos os comportamentos que não são úteis, que não são bons e que precisam ser melhorados. Então Kardec, ele define aqui para a gente que a definição de metas diárias por aquisição de virtudes em substituição dos defeitos. Nós não vamos nos tornar espíritos perfeitos de uma hora para outra. Nós não vamos nos tornar espíritos perfeitos de uma hora para outra. Nós vamos nos tornar espíritos perfeitos melhorando a cada dia, porque a natureza não dá saltos. A natureza, ela não se modifica, ela não se aperfeiçoa de uma hora para outra. Todos os dias ela vai se transformando até que ela ganha as suas características perfeitas. Não vamos nos transformar de um espírito inferior de terceira ordem, de um espírito superior, apenas com estalar de dedos ou com golpes apressados de boa vontade. Nós vamos conseguir fazer mudanças e transformações nas nossas vidas à medida que todos os dias nós estabelecermos meta. Antes de dormir, a gente faz a nossa prece e a gente busca agradecer a Deus e pedir forças para que no dia seguinte a gente consiga vencer as nossas metas. E no dia seguinte a gente renova as nossas metas e procura segui-las. E durante a noite a gente faz uma revisão, vê aquelas que a gente atingiu, aquela que não atingiu, e busca forças para atingir as mesmas nos dias seguintes. E à medida que o tempo vai passando, a gente vai condicionando isso em nós e a gente vai transformando o homem velho no homem novo. A gente vai tirando as tendências negativas e plantando tendências positivas. Lembrando, então, que Jesus é o grande mestre que nos ensinou tudo isso. Que era o Espírito puro, que era o Espírito fantástico, que era o Espírito merecedor de todas as virtudes. E que quando veio à Terra se reuniu com homens para auxiliar na missão divina, que era o trabalho de Deus no coração dos homens. E Jesus, então, no trabalho de mestre, no trabalho de professor passivo, ensinou a todos eles, exemplificou os princípios básicos do amor, do amparo, da caridade, da modificação moral de que todos necessitamos. Mas, ao carregar a cruz no Monte Áspero, foi abandonado. E ensinou-nos, ficou sozinho. Ninguém o seguiu, nem mesmo os seus companheiros mais fiéis estavam ao seu lado. Nos momentos de maior dificuldade, todos eles abandonaram o mestre. Mas, mesmo assim, o mestre não esqueceu da sua missão de fazer no coração do homem a obra de Deus. Ele carregou a cruz no Monte Áspero, ensinando que as asas da imortalidade podem ser extraídas do fardo de aflição. E que no território moral do bem, alma alguma caminha solitária, porque mesmo sozinha de pessoas físicas, abandonado por pessoas físicas, ele estava tranquilo pela consciência em paz que vivia com Deus. Que a paz do Mestre Jesus possa estar hoje e sempre em nossos corações. Eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade e tomara que o estudo de hoje, que as orientações que Kardec nos trouxe na noite de hoje, possam de fato transformar os nossos corações e auxiliar-nos a ter forças para condicionarmos ao bem todos os dias. Muito obrigado. Vamos então elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso Divino Mestre. Trazer em nossa tela mental a lembrança de um Jesus vivo, luminoso, envolvendo nossas mentes e os nossos corações. E assim, Senhor Jesus, mais uma vez, agradecidos pela oportunidade que tivemos na noite de hoje, rogamos que todas as bênçãos, todas as luzes possam envolver nossos corações durante toda a semana, para que possamos ter forças para
cultuarmos os hábitos do bem em nós, substituindo aqueles que não nos empresta nada no caminho da felicidade e da evolução espiritual. Em teu nome, mestre, em nome dos benfeitores espirituais que dirigem e coordenam os trabalhos desta casa, nós pedimos permissão para encerrar a mais um estudo, que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos.